Revista Justiça. Entrevista. A segunda turma recursal dos Juizados Especiais do DF manteve decisão que condenou o governo do Distrito Federal a indenizar uma mulher por cobrança de débitos de PVA e inscrição de nome em dívida ativa indevidos. Dessa forma, o ente público deverá declarar inexistentes débitos de PVA, retirar o nome da autora da dívida ativa, além de desembolsar uma quantia de R$ 5.808,85 por danos materiais e mais R$ 5.000 a título de danos morais. Para falar sobre essa situação, eu converso agora com o advogado, especialista em direito público com atuação em direito administrativo, Dr. Tiago Marques de Pádua Terra. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da rádio. Dr. Tiago, vamos explicar essa situação, como é que aconteceu para que chegasse até o judiciário? A situação acontece quando, por algum motivo, né, o Estado acaba inscrevendo a pessoa na dívida ativa. Normalmente, esse tipo de situação ocorre quando há uma fraude, quando a pessoa é inscrita em dívida ativa porque alguém transferiu um imóvel para o nome dela, ou também um veículo, né, pode acontecer, IPVA, IPTU. Então, no caso, foi IPVA. Então, a pessoa foi inscrita, não devia o imposto, então ela foi inscrita em dívida ativa e isso gerou um dano, né? A dívida ativa hoje gera consequência, está inscrita em dívida ativa. O nome dela foi levado a protesto também. Então, isso causou um dano, né? Hoje em dia nós temos o entendimento do STJ de que esse tipo de dano é presumido, então só de estar inscrito em dívida ativa seria um dano presumido, então por isso que chegamos a essa decisão. Na minha visão foi uma decisão muito, muito acertada. Só para o nosso ouvinte entender então, esta autora da ação, quando ela foi ver, havia um IPVA no nome dela, de um veículo que nunca foi de propriedade dela, não pagaram o IPVA, obviamente, e pode ter até multas ali de trânsito que podem ter sido aplicadas para aquele veículo. E por causa disso, dessa dívida que ela nem conhecia, porque o carro não era dela, ela acabou sendo, então, indo para a lista negativa de devedores. Isso mesmo. Ela foi inscrita na dívida ativa, né, do Distrito Federal. Então, é uma falha, né, do Estado, no Distrito Federal, de não analisar muito bem como aquela dívida, se ela tem certeza e liquidez. Ela somente verifica se a pessoa tem um carro, um veículo em seu nome, e depois, se não for pago o imposto, no caso o IPVA, ela é inscrita em dívida ativa. E isso gera um monte de consequências. Então, realmente, a pessoa não tinha conhecimento desse veículo e teve o nome inscrito nessa lista de devedores, né? Hoje a gente pode equiparar a dívida ativa como os órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa e entre outros. Nesse caso ainda, doutor Tiago, o GDF, o governo do Distrito Federal, alega que os fatos narrados não ocasionaram ali lesão ao direito de personalidade da autora e pedia que fosse retirado da condição de réu em relação aos débitos do Detran e da transferência do veículo. E também solicitou ainda, ao menos, que o valor da indenização fosse reduzido para R$1.000. Tem como desmembrar o GDF de um órgão de trânsito que é ligado a ele? No caso, a gente tem que lidar com a responsabilidade objetiva, né? Todos os órgãos que estão ligados ao Distrito Federal, eles, a partir do momento que eles geram um dano, né, à pessoa, ao contribuinte, esse dano é uma responsabilidade objetiva do Estado. Ele não pode dizer que não tem um dano, não foi culpa do Estado. Então, ele precisa, essa decisão foi acertada em reconhecer que teve o dano causado à pessoa que foi inscrita na dívida ativa, e nesse tipo de caso o dano é presumido. Então, o dano moral é presumido porque só de estar inscrito em dívida ativa já gera um dano à pessoa, né? Todo um constrangimento, ela perde ali a confiabilidade perante o mercado de crédito, e fora também a condenação por danos materiais, qualquer tipo de prejuízo financeiro que ela teve, ou seja, pagando a dívida que ela não era devida, ou algum tipo de custo que ela teve para entrar com a ação na justiça. Então, eu vejo como muito acertada a decisão.
Por falar na decisão, a turma recursal explicou que ficou caracterizada ali a responsabilidade civil diante da negligência e a imprudência da Fazenda Pública em efetivar o protesto do nome da autora, mesmo quando comprovado que ela nunca foi proprietária do veículo. Ou seja, antes de chegar às vias judiciais, a proprietária procurou a administração pública, no caso o GDF, o Detran, para fazer o aviso: olha, o carro não é meu. Então, isso que foi observado pela turma recursal, doutor Tiago? Com certeza. Foi um fator preponderante, né, nessa decisão, e esse é um problema que ocorre nesse processo de inscrição da dívida ativa, de cadastro de devedores, porque ocorrem algumas falhas na certeza, na liquidez da dívida. Não são verificados todos os requisitos, não tem um cuidado necessário. Então, por isso que há que se falar em negligência, em prudência, né, da inscrição desse nome. Então, o Distrito Federal, no caso, falhou em verificar essa dívida, ele mesmo avisado que havia um problema ali em relação a essa pessoa, né, a legitimidade dessa pessoa para figurar como devedor, havia um problema. Então, mesmo assim, ali no procedimento interno, essa pessoa acabou sendo inscrita na dívida ativa. Então, também uma decisão que para alertar os estados, da União, todos os entes federados, de que é preciso tomar um cuidado antes de inscrever uma pessoa na dívida ativa. É preciso revisar seus procedimentos internos para que isso seja feito com mais cuidado, com mais prudência, antes que cause o dano a alguém. Outro fato importante que devemos destacar, que a decisão judicial levou em conta que a mulher teve que perder tempo ou despender tempo e recursos para entrar com a ação, e também os diversos constrangimentos sofridos em razão dessas restrições decorrentes de ter o nome dela escrito na dívida ativa indevidamente por um tempo razoável, pontuou assim o juiz relator. Essa situação de levar em consideração o tempo que perdemos para mover uma ação é muito importante também, não é, doutor? Com certeza. Hoje em dia, né, o tempo é dinheiro, como se diz o ditado popular. Então, você não devia, você paga os seus impostos corretamente. Se você é inscrito na dívida ativa, se você sofre um constrangimento desse tipo, você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que gastar um tempo ali para poder, toda a burocracia jurídica, judicial, para poder ingressar com essa ação. Então, também para entrar em contato, né, com o Estado, tentar resolver antes de entrar na justiça. Então, é todo um tempo ali que a pessoa acaba perdendo para poder resolver isso, sendo que, na verdade, ela é uma boa pagadora de impostos, ela não deveria estar sofrendo essa situação. Então, é importante sim levar em consideração, né, para uma decisão justa, para uma indenização justa, que se leve em conta o tempo perdido, o valor gastado com qualquer tipo de custo, né, e também fora o dano moral, porque, né, o dano moral seria só de estar inscrito na dívida ativa indevidamente. Então, acertada a decisão. Uma situação bem complicada, né? Porque você está ali tranquilo e de repente aparece uma dívida com o seu nome sendo utilizado de um carro que você não teve. Existe alguma forma de se prevenir quanto a isso, doutor Tiago Marques? O ideal nesse tipo de caso é sempre verificar no site dos estados, da União, do município, pegar uma certidão de dívida ativa, né? Emitir uma certidão nesses sites. Por acaso, se o seu nome estiver inscrito na dívida ativa, você vai conseguir saber. Então, eu vejo como a melhor forma periodicamente, assim, algumas vezes ao ano, verificar, ver se não tem nada errado, porque às vezes pode demorar até você tomar conhecimento daquilo, né? Você vai, às vezes, precisar de um crédito, e quando você for obter esse crédito, você vai ter ele negado, porque está inscrito na dívida ativa de algo que você nunca deu motivo. Então, acho interessante sempre, periodicamente, verificar certidões da dívida ativa, verificar se não houve nenhum equívoco, nenhuma fraude, nenhum engano, para não passar por nenhum constrangimento maior. Está certo, dando as dicas aqui, doutor Tiago Marques. E, doutor Tiago Marques, dívidas com os governos, seja estadual, seja governo municipal, o nosso ouvinte que se passa por uma situação como essa, de uma dívida que não é dele, como ele deve fazer prova para provar ali, mostrar, olha, não é meu esse terreno, não é meu esse carro? Ele tem que buscar
buscar, primeiramente, no órgão competente por registro. No caso do imóvel, né, nos cartórios, no caso dos veículos, o Detran, procurar o registro, como foi feito, procurar o histórico de uma possível transação, ali, de uma alienação, de quem foi feito, o nome de quem, datas. Ele pode procurar esse tipo de prova para poder atestar, né, numa eventual ação judicial, que ele não é dono do imóvel, não é dono do veículo. Às vezes tem pessoas que nunca nem tiveram imóveis ou veículos e foram inscritas em dívida ativa por causa de impostos não pagos. Então, ele tem que juntar esse tipo de prova, de contrato de compra e venda, por exemplo, escritura, qualquer tipo de prova que possa atestar que ele não faz parte daquele fato gerador, né? Todo o imposto tem um fato gerador e que ela, no caso, por exemplo, do IPVA, possuir um veículo. Então, ela tem que comprovar que ela não possui um veículo. E aí atestar isso na justiça, levar para o seu advogado toda a documentação para ele poder elaborar ali uma boa petição inicial para que ela tenha êxito na sua indenização. Conversamos com o Dr. Tiago Marques de Pádua Terra, advogado especialista em direito público com atuação em direito administrativo, sobre essa decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve condenação ao GDF, que vai ter que indenizar uma mulher por uma cobrança de débitos de IPVA e a inscrição do nome dela em dívida ativa indevidos. Dr. Tiago, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima.